Boa tarde. Começamos mais um Aqui e Já, que hoje traz o tema sobre relações entre mídia, política e judiciário. Para falar sobre essa temática, convidamos o Marcelo Rodrigues, formando em jornalismo, o qual tem como interesse de pesquisa, comunicação e cultura, teoria do jornalismo e práticas midiáticas. E também Rubem Dario, que volta a participar aqui no programa, doutor em Direito e Ciências Sociais. Assim, convidamos vocês para participar dessa conversa, trazendo suas perguntas, e não deixem de curtir e compartilhar a página do Aqui e Já. Assim, começo com uma pergunta para vocês dois. Como a mídia e o judiciário influenciaram os resultados eleitorais do Brasil e do Uruguai? Marcelo. Boa tarde, Grace, boa tarde, Rubem, boa tarde a todo o pessoal que acompanha a página do Aqui e Já. Obrigado pelo convite mais uma vez. Acho que antes da gente falar especificamente sobre resultados eleitorais, a gente precisa pontuar que relação a mídia, a política e o judiciário possuem, né? Antes de mais nada, a gente não pode esquecer que a mídia, assim como qualquer outra empresa, ela visa o lucro, né? Então a mídia não é empresa. E como empresa, ela precisa chegar ao fim natural do capitalismo, que é a geração do lucro. Bom, nessa equação a gente tem uma linha, né? O bom conteúdo, o conteúdo que interessa, na verdade, o conteúdo que vai chamar a atenção do público, para a geração de uma audiência, essa audiência vai gerar a publicidade, e a publicidade naturalmente vai gerar o lucro. Bom, como que se dá tudo isso? A matéria-prima da mídia é a informação. Então, como essa informação vai chegar ao seu destinatário, é todo o processo que se tem para chegar ao fim do lucro, né? A informação, ao ser matéria-prima, ela passa por um processo, né? E um processo de embelezamento, de tratamento, como qualquer outra indústria, né? Nesse caso a gente tem a indústria midiática, a indústria cultural, e ela passa por esse tratamento para que chegue no seu público, né? A partir disso a gente tem a espetacularização da informação, né? Que obviamente não fica distante desses outros âmbitos político e jurídico, porque, claro, são as fontes primordiais da informação, né? Se a gente não discutisse política ou questões jurídicas, e quando eu me refiro ao judiciário, eu faço questão de remarcar que são todas as forças que compõem, né, Grace? Sejam as forças de segurança, a polícia, depois os outros âmbitos jurídicos pontualmente, o Ministério Público, enfim. Então, a relação deles é bastante óbvia e bastante promíscua também, porque de nada adiantaria uma relação unilateral. Então, essa relação entre os protagonistas políticos, os protagonistas jurídicos, judiciários, enfim, com a mídia, ela é um caminho de duas vias. Quer dizer, eu, quanto mídia, serve muito para mim, enquanto mídia, essa relação com a política e com o judiciário, e para eles também serve muito a relação com a mídia, porque é dessa forma que eles possuem um destaque muito grande na sociedade. Tanto é que a gente tem, por exemplo, como tu bem falava, a questão da Lava Jato, que foi basicamente, além de uma operação policial, enfim, ela é uma operação midiática, né? Sem o apoio da mídia, ela não teria chegado onde ela chegou. E depois as outras questões atreladas aos discursos políticos, aos discursos de comportamentos sociais, por exemplo, sempre que eu falo nessa relação de forças de segurança com a mídia, eu me remito muito aos programas policiais, né? Hoje a gente tem uma sensacionalização impressionante dos fatos policiais, né? E eles ocupam praticamente metade das programações da televisão, por exemplo,
né? Então, a relação desses três âmbitos, né, a mídia, a política e o judiciário, ela é praticamente natural e intrínseca à prática midiática e a dos outros também, né? Eu acredito fortemente que não há nós falávamos antes, né, da divisão dos poderes. É bastante rara essa divisão, né, porque eles se relacionam com muita fortaleza e a mídia se coloca como um quarto poder muitas vezes. E no Uruguai também ocorre o mesmo fenômeno, o judiciário está envolvido na mídia e na política? Buenas tardes a los oyentes, buenas tardes Marcelo y Gracie. Bueno, yo creo que el tema es mucho más amplio. El tema de la relación entre el poder judicial y la política data desde el Imperio Romano. Y en el siglo XIX hubieron casos importantísimos, como el caso de Dreyfus, que fue un caso de antisemitismo clarísimo y un caso político en el cual se procesó a un ciudadano que no había cometido un delito por una cuestión política. Y el tema de la prensa es un tema más del mundo posmoderno, cuando la prensa pasó a ser no artesanal como era en el siglo XVIII, sino que pasó a ser, como hablaba Marcelo, una empresa. Empresas que al comienzo fueron pequeños medios de información, los diarios. Luego vino la radio, posteriormente la televisión. Y poderosos grupos económicos fueron los que le dieron soporte económico para que esos medios todos de prensa fueran creciendo. Y ese crecimiento paulatino que se dio a partir de la segunda mitad del siglo XX fue transformando a la prensa en lo que se llamó el cuarto poder. Y ahí está vinculado el tema que habló Marcelo de la separación de poderes. La separación de poderes fue la doctrina de Montesquieu, que fue del siglo XIX, que no surgió porque sí nomás. La doctrina de la separación de poderes surgió justamente para frenar el vínculo directo que había entre poder político y poder judicial. Por eso se crearon él ideó la doctrina de los tres poderes para que hubiera la separación de poderes. Ahora, ¿efectivamente la separación de poderes existe en el mundo? No. La doctrina de la separación de poderes, yo creo que a esta altura del siglo XXI podemos decir que parcialmente fracasó. Existe la separación técnica del Poder Judicial, pero no política. ¿Por qué? Porque en las sociedades modernas el poder ejecutivo tiene cada vez más una incidencia determinante en la estructura del Poder Judicial. Cuando hablamos del Poder Judicial, como muy bien lo colocaba Marcelo, incluimos toda la estructura. Lo que ustedes denominan el judiciario, el Poder Judicial, pero además los auxiliares de la justicia, que son el Ministerio Público y Fiscal y la Policía, que intervienen en una etapa de la labor del Poder Judicial, que es la investigación del hecho ilícito. Ahora, ¿por qué digo que esa independencia es meramente técnica? Porque ¿quiénes nombran a los miembros del Poder Judicial? Los nombra el Poder Político, el Parlamento. ¿Quién propone al juez o al jurista
que va a integrar una vacante del Supremo. Lo propone el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos dos casos concretísimos. Nada más que asumió Trump la presidencia de Estados Unidos, lo primero que hizo fue cubrir una vacante en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos con un jurista de 50 y pocos años, pero no lo eligió solo por su capacidad técnica, que seguramente la tenía porque era un gran abogado, sino que él lo eligió por su perfil ideológico y político. ¿Por qué? Porque era un conservador populista, porque era partidario de derogar las leyes sobre aborto, era homofóbico, era contrario a la igualdad de género y era racista. Entonces, no fue su capacidad técnica, sino que él fue a cumplir una misión técnica y política, que era, desde dentro de la Suprema Corte de Justicia, frenar todas las iniciativas que hubieran legalmente para defender esos derechos contra los cuales el populismo conservador, que comenzó en la década del 60 y 70 en Estados Unidos y hoy se ha expandido en el mundo, planteara para derogar toda la agenda de derechos que en las últimas 3 décadas se han puesto en el mundo. Entonces, bueno, ¿quién designa al fiscal general de la Nación? En nuestro caso, acá, Procurador General de la Nación. El Poder Ejecutivo. Cuando queda vacante, ¿se designa al primero que está en la lista por su capacidad o se elige cualquiera? Se elige cualquiera. ¿Por qué se le elige? Por razones políticas. Si tiene el perfil de la política que el Poder Ejecutivo va a llevar adelante, se designa a ese, no a otro. Ningún Poder Ejecutivo designa para la cabeza del Ministerio Público y Fiscal a un fiscal que tenga una ideología distinta a la suya, pero en lo más mínimo. Y lo mismo sucede con la policía en cualquier país. Quien nombra a la autoridad máxima de la policía es el Poder Ejecutivo. Entonces, la separación de poderes, para mí, se ve muy desdibujada. ¿Por qué? Hasta puede ser que exista. De hecho, lo pude comprobar en el ejercicio de profesión, una separación técnica. Pero fíjense que en mi país, el Ministerio Público depende del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Quién designa al Ministro de Educación y Cultura? El Poder Ejecutivo. ¿Quién designa a los fiscales, que son acá promotores? Que es el que dirige la investigación penal. Más aún con la nueva reforma del Código de Proceso en el Uruguay, donde se eliminó la prisión preventiva, eso es muy bueno, pero se eliminó también el juez de instrucción, que creo que ahora una ley nueva aprobada por el Parlamento de Brasil colocó el juez de instrucción. El juez de instrucción da más garantías. Nosotros teníamos el Código de Instrucción Criminal en Uruguay, en el cual la investigación penal la hacía la policía y el juez de instrucción. Un juez era el que reunía la prueba, el juez acusaba y el juez de alzada, era él, del plenario, era el que dictaba la sentencia luego de reunida la prueba. Muy bien, pero fíjense que el poder político interviene en todo. Y más aún en Uruguay, donde nosotros tenemos lo que se llama un sistema de cooptación. ¿Qué significa el sistema de cooptación? Que en el Poder Judicial, quien designa, califica y asciende a los jueces es la Suprema Corte de Justicia. Que son 5 miembros, sí, pero en distintas etapas esa Suprema Corte de Justicia ha sido dominada por uno u otro partido político. ¿Por qué? En las últimas 2 vacantes que hubieron en el Uruguay en la Suprema Corte de Justicia, se llenaron hace 1 año y medio, 2, pasaron varios meses sin que se lograra los 2 tercios necesarios en el Senado para darle la venia para integrar a la Suprema Corte de Justicia,
y hubo un acuerdo político y se designó a uno de un partido y otro de otro. Entonces a mí nadie lo puede decir que hay una independencia del Poder Judicial. Puede haber técnica, pero si yo tengo una ideología, pertenezco a un partido aunque no milite ni manifieste, pero si me designa ese partido es porque soy proclive a él. Voy a fallar en casos com total independência? Tenho medo. E só para acrescentar o que o Rubem vinha falando, essa mesma discussão ela é bem ampla, né? Porque se a gente puxar para a mídia tem capacidade de ser objetiva e imparcial? Né? Assim como o direito, a ciência jurídica, ela depende de alguém que a interprete, o jornalismo e a mídia também. Então, eu, jornalista, repórter, o que for, seja, vou cobrir, por exemplo, a Lava Jato, que tu citavas na pergunta. Eu vou cobrir como? Com o meu conhecimento, com a minha cultura, com a minha bagagem cultural, que eu trago na construção do meu ser humano. Né? Então, eu, de jeito e maneira, eu vou absorver, de repente, uma informação ou um olhar dessa informação de um lado mais à esquerda se eu praticamente nasci com um ideal de direita, de repente, ou com uma tendência ideológica mais à direita. Né? Então, assim como o Rubem citava a Suprema Corte no Uruguai, o último ministro que foi designado no Brasil foi o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, do PSDB, que não era apenas militante, foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foi ministro de Segurança do Michel Temer e pouco tempo depois foi indicado ao STF. E parece, né, pelas informações que a gente tem, né, que se circulam na mídia, é o mesmo caminho que provavelmente o Sérgio Moro vai fazer. Né? O próximo passo é o STF. Bom, quero agradecer aqui a participação do Pedro Araújo, Clayton Portilho, que mandaram mensagens, Jorge Rodrigues também, que mandou uma pergunta, e Débora Castro. Eu vou ler a pergunta da Débora Castro para vocês. Boa tarde, companheiros. Em 2016, vimos um Brasil indignado sair às ruas pedindo um país sem corrupção. Nesse momento, o cenário do golpe contra a presidente Dilma tinha uma disputa entre as manifestações públicas e a mídia fez total diferença em determinado grupo na tomada de poder. Em que momento a opinião pública importa e que opinião pública é essa? Posso começar respondendo? Sim. Débora, né? Débora. Se eu tivesse que te responder, Débora, a opinião pública não importa. A grandes rasgos, não importa. O professor Arbex Júnior, que é um doutor em comunicação da PUC São Paulo, e que já pesquisou também, por exemplo, temas da Guerra do Golfo, por um outro olhar menos mainstream, de repente, ele diz que, na verdade, o que importa é a lógica do capital. Né? Parece até chato quando a gente remarca que é sempre o capital que está atrás de tudo. Mas quando a gente entende que a objetividade da mídia, a imparcialidade da mídia passa por um consenso do capital, que ele pode ser intencional, né? com o fim de intervir no sistema midiático e no sistema social como um todo, mas ele pode também ser intrínseco, né? Ou seja, eu sou criado daquela forma, eu cresço entendendo que aquilo é normal e eu vou reproduzir. Né? Então, ela citava a 2016, né? no golpe, que não foi um golpe como as pessoas estavam acostumadas nos anos 70, né? Foi um golpe muito mais sofisticado e técnico. Para mim, não é o que a gente vive hoje, por exemplo, não é uma consequência de 2016. Para mim, começa antes. Pode ter começado muito antes, mas eu gosto de me remeter a 2013. As jornadas de junho, elas foram populares, né? Foi
pelos 20 centavos, alguns, outros não, mas elas foram populares, né? E prova praticamente disso é que a mídia Ninja, né, que é um veículo de mídia independente na internet, surge ali. E hoje ele é chamado de esquerdista e tendencioso. Mas ela surge de uma indignação popular, que logo em seguida as classes da elite, muito mais abastadas, digamos assim, se apoderam daquele sentimento de indignação que, para nós, pelo menos o povo mais raso, digamos assim, era uma necessidade de ir muito mais à esquerda, né? De ir muito mais em direção aos direitos do povo, aos direitos sociais que permitissem que as classes mais baixas pudessem começar a ascender. Mas, como eu já falei, as classes dominantes se apoderaram disso. E, obviamente, a mídia teve um papel fundamental nisso, mas fundamental escancarado, né? Na minha pesquisa, né, tu citava a minha pesquisa no início, um fato prévio à minha pesquisa é que a Lava Jato começa em 17 de março de 2014. Naquele momento, quando tu observa os telejornais daquela época, o tema principal era a Petrobras e a refinaria de Passadina. A Lava Jato, a primeira notícia, Grace, para que tu tenha uma noção, a primeira nota, a primeira coisa que surgiu na imprensa, teve 43 segundos. Foi uma nota coberta. Uma nota coberta, para quem não sabe, é o próprio âncora que lê no teleprompter uma notinha básica, muito básica, só para fazer o registro, com imagens que os cinegrafistas tomaram durante a operação. Foram 43 segundos, relógio, 43 segundos. A segunda fase, a segunda notícia que apareceu, foi também nesse patamar. No máximo foi de 1 minuto e 20, isso no Jornal Nacional. A terceira, ela não foi uma terceira fase da Lava Jato. Ela foi a retomada da segunda com muito mais tempo. A notícia já teve quase 4 minutos, com toda uma elaboração em cima, né? Então, quando a gente analisa esses dois cenários, primeiro a gente precisava achar um motivo para validar, que veio a se concretizar depois em 2016, mas que fosse relacionado à Petrobras, à Passadina. Ainda nem se falava na participação política, porque eram as primeiras fases da Lava Jato. Não se sabia a dimensão que isso ia tomar. A primeira foi a prisão do Alberto Youssef. Então, a gente tem isso, e posteriormente, como se fosse um ato de mágica, a mídia entende, sem nenhuma novidade no processo, que a Lava Jato era importante. Então começa a dar mais palco para ela. E o ápice, na minha opinião, é em 2017, no dia seguinte do depoimento do presidente Lula perante o então juiz Sérgio Moro. Como eu te falava, é importante a gente lembrar isso. A primeira notícia da Lava Jato teve 43 segundos relógio. Nesse dia, eu não vou lembrar o dia exato, mas foi em maio de 2017, o Jornal Nacional esteve 34 minutos e 11 segundos se debruçando em cima do vídeo. Do vídeo. Não foi sobre as informações do depoimento, não, foi sobre o vídeo. Eles esmiuçaram, detalharam todo possível o vídeo. Que isso é um dado muito importante. Como que se tem acesso ao vídeo? Ok, a gente não deve questionar as fontes do jornalismo, concordo em partes, enfim, mas é um processo jurídico, judicial, gravíssimo, que impactava em todos os ambientes da sociedade e ainda mais nas instituições. Como que um meio de comunicação obtém um vídeo gravado pelo Poder Judiciário, que faz parte do processo jurídico, que vai ser utilizado pelo juiz posteriormente para analisar o depoimento, enfim, obtém para passar na TV. Né? Então, a Lava Jato é um amontoado de um monte de coisa de absurdo. Né?
E como esse a gente tem outros casos, depoimento do Marcelo Lebrecht, enfim. Então, respondendo para a Débora, é apenas a mídia operando e não a vontade popular. E Rubem Darío tem uma pergunta. Hay una pregunta de Jorge Jorge Rodríguez que pregunta concretamente si el Poder Judicial, dice si la justicia en Uruguay es independiente. Jorge, yo voy a hacer una distinción. Una cosa es la justicia como un principio que rige en una sociedad y al cual todos tendemos ontológicamente, un fin. Tendemos a la justicia. Otra cosa es el Poder Judicial. Si el Poder Judicial, como estructura, es independiente de acuerdo a la doctrina de Montesquieu. Teniendo en cuenta lo que yo expresé anteriormente, técnicamente el Poder Judicial es independiente, técnicamente como organismo que aplica el derecho. Ahora, políticamente no es independiente, desde el momento en que es el Poder Ejecutivo quien propone las personas o los candidatos para integrar la Suprema Corte de Justicia en los casos de vacancia. Y es el Senado quien otorga la venia para la designación de esas personas. Hemos visto que han pasado meses sin que se integrara la Suprema Corte de Justicia porque no había acuerdo político para ello. En esos casos asciende el miembro del Tribunal de Apelaciones más antiguo, que ya se dio. Pero la norma es que los partidos políticos se pongan de acuerdo y designen a quién va a integrar la Suprema Corte de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial, que es la que designa a los jueces que ingresan, la que califica la actuación de los jueces en actividad, la que en caso de irregularidades realiza los sumarios administrativos y aplica o no las sanciones y tiene por lo tanto un poder de disciplina sobre ellos. Entonces, desde ese punto de vista, no hay independencia, porque es el Poder Ejecutivo quien propone al candidato y el Poder Legislativo, en el caso de dígase el Senado, quien otorga la venia para que después lo designe. En el caso del Ministerio Público y Fiscal, el Fiscal General de la Nación es designado por el ministro o ministra de Educación y Cultura en acuerdo con el Presidente de la República. Ni siquiera, véase, es en Consejo de Ministros, que el Consejo de Ministros es en realidad el órgano ejecutivo por nuestra Constitución, sino que es un acuerdo de los miércoles en que el Presidente con un ministro dicta una resolución designando a alguien. Y ese fiscal es el que a su vez tiene que contarlo. Y los fiscales son todos designados por el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Crees tú y la audiencia que si el Ministro de Educación y Cultura con el Presidente de la República es el que designa a los fiscales, cómo los va a designar? Por una opinión objetiva, no, subjetiva. Va a designar a aquellos que alguien los propone. Entonces es una designación política. Hay independencia desde mi punto de vista y luego de haber ejercido durante décadas el derecho, no hay independencia. El doctor Eduardo J. Couturi, que fue sin duda uno de los más prestigiosos, si no el más prestigioso jurista que tuvo Uruguay, y escribió el Decálogo del Abogado, en uno de ellos dijo: si encuentras en conflicto, palabras más, palabras menos, la justicia y el derecho, lucha por la justicia. Justicia y derecho no caminan siempre por los mismos andariveles. A veces caminan por andariveles separados. Respondo a Jorge Rodríguez. Temos mais algumas perguntas também.
Dagberto Reis deixa um comentário que eu vou ler e talvez o Marcelo possa responder para a gente. Paulo Henrique Amorim, em O Quarto Poder, exemplifica muito bem esta relação de forças. Já se foi o tempo da mídia venal. Hoje, a mídia é o partido sem votos, que manipula a opinião pública, e em Livramento vivemos isso hoje. Eu concordo com o Dagberto, e eu tenho uma outra questão para levantar, que é a propriedade desses meios, né? O Dagberto dizia que é um partido político sem votos. Tudo bem, é sem votos, mas é com interesses, né? Então esses interesses respondem a alguém. Para te ver, tem uma pesquisa do coletivo Intervozes, junto com a ONG internacional Repórteres Sem Fronteira, feita em 2017 no Brasil, que dos 50 veículos, dos 50 maiores veículos em audiência no Brasil, 26 estão nas mãos de 5 famílias. Eu vou repetir porque quando a gente escuta assim parece nada, mas eu vou repetir. Dos 50 maiores veículos em audiência, 26 estão na mão de 5 famílias. A família Marinho, a família Saad, a família Macedo, a família Frias e a família Sirotsky. Se a gente acrescentar o grupo Estadão e o grupo Abril, são 32 na mão de 8 famílias. Quando a gente entende isso, a gente entende que a linha editorial não vai responder a interesses que não sejam parecidos ao dos donos, claramente. Mas, nesse sentido, a linha editorial ela está muito unificada, né? E essas 5 famílias, elas possuem vários, né? Quando a gente entende que o Grupo Globo é a Rede Globo, a Rádio Globo, o G1 e seus satélites, depois o Grupo Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, a Band News FM, Band News TV, enfim, todos têm vários meios, né? Claramente essa linha editorial vai ser parecida e uma se parece com a outra, né? Não há uma distância muito grande entre a linha editorial da família Marinho, do Grupo Globo, com a linha editorial da família Frias ou da família Saad, né? E muito menos da família Sirotsky, porque é apenas um satélite ali da família Marinho. Mas quando a gente entende tudo isso, a gente entende que claramente o interesse que se manipula, como o Dagberto muito bem fala, manipula a opinião pública, é um interesse de alguns, de muito poucos, aliás. E nisso a gente possui um debate muito grande em relação à regulamentação disso, né? Como se faz para fazer com que os meios estejam na mão de mais pessoas, né? Na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, no caso da Globo, realmente a Globo não é dona de todos os veículos de comunicação que reproduzem a sua mensagem. Mas se eles decidem se associar, o que a gente vai fazer? Impedir que eles se associem? Ainda não há mecanismos para a gente pluralizar essa questão da mídia, né? E a gente tem exemplos no mundo, como por exemplo o Reino Unido, né? A BBC, que é um grande exemplar de como se gere um meio público, né? Porque a gente pode ter N opiniões sobre a BBC, mas é inegável que ela mantém uma independência da corporação, dos governos, muito distante da independência da EBC, da TV pública na Argentina, que sempre vão depender de quem esteja no poder, da televisão nacional do Uruguai também, né? Então sim, o Dagberto que falava da opinião pública manipulada, ela é manipulada pela lógica do capital. De novo, mais uma vez, ela vai depender do interesse econômico daqueles grupos. Se hoje, por exemplo, o professor Arbeck Júnior me disse numa entrevista para a minha própria pesquisa que ele não se surpreenderia se amanhã ou depois esse consenso que se tem hoje politicamente entendesse que já não é mais o caminho
ele não se surpreenderia se o consenso chamasse o Lula de novo. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu achei um absurdo, vou confessar para vocês. Achei realmente um absurdo por tudo que tinha acontecido, por tudo que aconteceu nesse tempo, né? Mas hoje eu já acho que não. Acho que realmente o consenso é capaz de tudo e o consenso é capaz de fazer de conta que não teve um inimigo para poder, obviamente, responder aos seus próprios interesses. Me permitís decir, yo voy a ser un poquito más radical en el tema este de la formación de la opinión pública y los medios de comunicación. La oligarquía en el mundo, desde que los medios de comunicación fueron importantes, siempre fue la dueña de los mismos. Ayer, hoy y lo será. Porque así sucedió, por ejemplo, con las oligarquías criollas desde la independencia. En Uruguay hubieron durante la primera mitad del siglo XX y hasta pasada la misma, hasta las últimas 3 décadas, 3 medios de comunicación importantísimos, predominantes, formadores de opinión en el nivel de la prensa papel, que era el diario El Día, el diario La Mañana y el diario El País. El diario El Día pertenecía a la familia Manini Ríos, que era conservadora, de extrema derecha dentro del Partido Colorado, opositora al vallismo y opositora a todo lo que fuera el progreso dentro del país. Tan es así que se opusieron a don José Valle y Ordóñez y crearon un partido colorado independiente para oponerse a las leyes sociales que representaba el vallismo. El diario El Día, que era de la familia Valle, fue de don José Valle Ordóñez y luego continuó siendo de sus hijos. Y el diario El País, que pertenecía a la familia Beltrán y sus asociados. Pero, y era el diario que representaba al Partido Nacional y más concretamente a la parte de la oligarquía criolla del campo, a los grandes terratenientes, y defendió siempre esos intereses económicos. Y cuando surgió la televisión, la radio sucedió más o menos lo mismo. Cuando vino la televisión, también familias concretas fueron las que se constituyeron propietarios. Luego, en el siglo XXI ahora, en los últimos 20 años surgieron las radios comunitarias. Las radios comunitarias trataron de llegar de alguna manera a los sectores populares con un discurso diferente, pero no tuvieron los medios suficientes como para llegar, porque los grandes medios de información continuaron en las mismas manos y influyeron directamente en el resultado de las elecciones siempre. Bom, temos mais participações, mais algumas perguntas. Agradecer novamente a participação do Pedro Araújo, do Clayton Portillo, do Jorge Rodrigues, que nos enviou a resposta e agradece a pergunta, Débora Castro, o Dagberto Reis também, que nos enviou mais uma pergunta. E assim a gente segue com mais uma pergunta feita por Clayton Portillo. Eu vou ler o comentário dele. Poderíamos dizer que hoje, na atual conjuntura do país, e até mesmo na América Latina, estamos vivendo uma perversão do Estado democrático de direito, conformando-se num Estado midiático judicial de exceção. A sociedade é vista como uma consumidora voraz e sempre citada dos espetáculos patrocinados pelo capital. Essa é a questão deixada por Clayton. Eu tenho minha dúvida, Grace, quando ele fala como que ele fala? Um estado de exceção? Isso. Um estado midiático judicial de exceção. Eu não sei se é de exceção, porque para mim é a regra sempre. Como o Rubem mesmo falava, a mídia ela interferiu sempre no resultado das eleições e na vida diária das sociedades. Então não tenho certeza se é de exceção realmente.
Claro, no conceito de Estado Democrático de Direito, obviamente que isso seria um estado de exceção. Mas, na minha concepção, essa relação... É claro, eu acho que nesse momento a gente possui uma relação muito mais clara entre a mídia e o judiciário do que antes. O Rubem pode falar um pouco mais sobre isso, eu acho. Mas, principalmente em relação à mídia, não me parece de exceção. Me parece que ela simplesmente responde aos mesmos interesses que sempre, né? Manipulando a opinião pública e massificando a audiência, né? Eu te falar hoje da questão das linhas editoriais. Quando a gente tem linhas editoriais muito parecidas, como a gente espera que uma maioria da população seja independente, seja crítica e absorva visões diferentes de mundo, né? É bastante complicado nesse sentido. Voy a responder un poquito el tema de la pregunta de este oyente. La sociedad moderna, sobre todo desde mediados de la primera década del 2000, cuando surgieron movimientos como la primavera árabe y una acelerada democratización en los países de lo que había sido lo que se llamaba detrás de la cortina de hierro, es decir, los países de Europa Oriental, hubo un movimiento democrático muy fuerte. Lo que ha ocurrido a partir de los últimos 10 años, 9 años, ha sido un retroceso de la democracia. Tema este que debería ser objeto de un análisis detenido. De hecho, dos profesores norteamericanos cuyo nombre no recuerdo en este momento, profesores de Harvard, escribieron un libro que hoy día está siendo bestseller. Yo curiosamente lo compré el día 4 en el aeropuerto del Galeón, porque me llamó la atención. ¿Cómo las democracias mueren? Las democracias mueren hoy, los golpes de Estado hoy, estimados oyentes, no esperen más que sean golpes militares. A raíz de la experiencia de la década del 60 y del 70, los ejércitos, no, sobre todo en América Latina, y actúan en forma violenta para conquistar el poder. Los golpes de Estado se dan a través de maniobras realizadas por personas electas democráticamente, utilizando el sistema democrático, pero aplicando en su accionar toda una actividad que socava de a poco el sistema democrático. Es el gran peligro del siglo XXI. Yo le he dicho al exdiputado Rubensson Silva y a muchos amigos en las reuniones, el gran peligro que tenemos en el siglo XXI es la pérdida del sistema democrático que nosotros conocíamos. Y en eso juega un papel muy importante la prensa, el judicial y el Poder Judicial también. En la medida en que el Poder Judicial se hace eco de denuncias de hechos ilícitos, supuestos, sin mucha prueba y en forma apresurada, que la prensa se presta para difundir ya como hecho consolidado. Aunque no se reúnan los medios de prueba, sino que se formula la denuncia y el judiciario, el Poder Judicial, me tragué un portuñol acá, perdónenme, el Poder Judicial que busque la prueba si existe. Cuando el denunciante es el que tiene que aportar las pruebas. Entonces, ¿qué sucede? Se realiza una denuncia penal sin pruebas, la prensa se hace eco de esa denuncia penal, la magnifica,
ustedes ven que hoy algo que puede ser negativo, que es negativo, la prensa lo transmite a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, y a las 24 horas repite permanentemente el mismo hecho, creando una sensación de ilicitud. No solo una sensación de ilicitud, sino una sensación de que el denunciado es culpable cuando no hay prueba alguna de ello. Eso ocurrió en un caso muy claro. Yo tenía guardada hasta hace muy poco la sentencia de segunda instancia en el caso del contrabando de armas sonado aquel en la época de Carlos Menem, que el juez de primera instancia lo condenó a Menem por contrabando de armas. Y el tribunal de alzada, el de segunda instancia, revocó la sentencia y en sus fundamentos dijo algo importantísimo. La justicia, refiriéndose al Poder Judicial, no puede fallar al grito de la prensa ni del pueblo. La justicia debe fallar cuando hay pruebas claras y convincentes. No porque la prensa diga que hubo un hecho ilícito y que el hecho ilícito fue cometido por el ciudadano tal o cual. Hay un hecho con presunción de delito. Pero mientras no se aportan las pruebas, mientras no se le da al denunciado la oportunidad de defensa, no se puede hablar de ilicitud. Y eso es muy común que la prensa largue al aire, apresuradamente, y después en algunos casos más o menos arregla, pero normalmente queda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y yo lo voy a decir porque en mi caso correcto ocurrió. Un diputado blanco, un señor Lara de Canelones, dijo una vez: todos los funcionarios aduaneros tienen mansiones producto de enriquecimiento ilícito. Y publicó la foto de mi casa y de otros. Y yo dije, bueno, a mí que me revisen, dije el otro. Mi padre compró esa casa por 750 pesos en el año 1949. Pero nadie desmintió el hecho. ¿Comprende? Entonces la prensa se presta así. Y sin embargo hizo una conferencia de prensa. ¿Para qué? Para, a través de los medios, aparecer como un diputado que denunciaba corrupción. Entonces, es muy grave, que quando a prensa se utiliza mal, é muito grave. Eu lembrei agora, Rubem... Não é o único caso, eu não, sem só dúvida, para amplificar. Sem dúvida, tu falava do caso do Menem, né? Mas eu lembrei também... É meu, porque está ali... Exato, mas eu lembrei no caso da Cristina Kirchner, né? A maioria das denúncias... E isso eu quero deixar bem claro que está muito longe da gente dizer se ela é culpada ou inocente, enfim. Não houve todavia a resolução. Exato, exato. Mas a maioria das denúncias nesse caso, em relação a ela, ao Lázaro Baez, enfim, a todos os supostamente envolvidos, a grande maioria das denúncias vieram a partir de um programa jornalístico que, obviamente, atingiu audiências astronômicas que na Argentina não se está acostumado a atingir com jornalismo e sim com entretenimento, que é o jornalístico Periodismo para Todos, né, do Jorge Lanata, e onde as denúncias eram feitas sistematicamente todos os dias, todas as edições semanais, né, durante 2012 e a partir de 2012. Né? E isso definiu, sem dúvida, a eleição de 2015 do Maurício Macri, e hoje a gente vê o desastre que foi. Né? E claro que a gente falava de como que a mídia atua, isso a gente vê a repetição das notícias também no sensacionalismo policial. Começa às 6, 4 da manhã, no caso do SBT, às 4 da manhã, e vai terminar às 6, 7 da noite, se não repetir nos próximos telejornais mais normais, digamos assim, que eles têm. Mas nunca se tem a dúvida se houve crime, se é um criminoso, se é culpado,
o apresentador apresenta a notícia com uma leviandade e com uma certeza de que aquilo, de que ele tem razão, e ainda faz comentários sobre aquela situação, né? Então, por isso que hoje eu falava da importância que a gente, da importância que tem a gente começar a discutir não a regulação, mas a regulamentação da prática. Porque, obviamente, é um tema bastante complicado e que não pode ser levado com leviandade, porque a gente recai em excessos, né? Mas a gente precisa, sim, começar a discutir como que as coisas são tratadas. Porque, lembrando, os maiores grupos de mídia, eles exploram concessões públicas, que supostamente deveriam ser utilizadas para a exposição de cultura também, de educação, de várias outras questões, além do entretenimento e do jornalismo. Perdón, hablaste de educación. Y he ahí la cuestión. La prensa no educa. La prensa no educa. Mas gera conhecimento. Claro, conocimiento y educación son cosas absolutamente distintas. Y el poder político, cuando puede, y siempre que quiere puede, trata de eliminar todos aquellos medios de comunicación, audiovisuales o de cualquier naturaleza, que realicen una actividad educativa y que ideológicamente no pertenezcan a su misma línea. El tema de la regulación de los medios es un tema muy delicado porque puede colidir con otro principio fundamental de la democracia, que es el tema de la libertad. También un tema a discutir. ¿Somos realmente libres? ¿Cuál es el concepto de libertad? ¿Cuáles son los alcances de la libertad? ¿Por qué libertad luchamos? Todo eso está absolutamente vinculado. Y el poder del dinero, decía hace como 1000 años un poeta español, poderoso caballero don dinero. Quien tiene el dinero tiene el poder. Eso fue desde el principio de los tiempos y seguirá siendo así. Bom, temos também a participação do Thiago Sotile, que deixou uma pergunta, mas acredito que já foi contemplada na fala do Rubem, e ele concorda no comentário dele. Ele diz, né, que vivemos num tempo em que os processos chegam aos tribunais com o veredito consumado. Vivemos isso atualmente, né, realmente. Já foi contemplada a pergunta dele. Agora nós temos pouco tempo para o encerramento do programa, então peço que deixe, né, as suas considerações finais. Bueno, ¿cómo no? Mis consideraciones finales son dirigidas a la juventud. Los jóvenes son los dueños del futuro. Los jóvenes tienen que estar organizados y tienen que estudiar y leer mucho y analizar cuál es la realidad actual. Porque el futuro es de ellos. Y solamente la sociedad civil organizada es la que puede ponerle un freno a todos los desmanes, ya sea a los desmanes del poder político, del poder económico, del poder judicial o de la prensa. Solo la sociedad civil organizada y movilizada, permanente e ideológicamente firme. De otro modo, las fuerzas del oscurantismo, de la reacción y del neofascismo van a tener una fuerza muy grande en los próximos 25 años. De los jóvenes depende que ellos no avancen más de lo que han hecho y que vuelvan a la oscuridad de la cual quieren salir a la luz del día. Es ese mi mensaje. Bom, retomando um pouco o que o Rubem falava
necessidade da gente começar a analisar mais a realidade, de tentar buscar mais conhecimento, enfim, eu quero resgatar um comentário ali que tinha na live do Thiago Sotile, acho que é? Sim. Thiago, que ele falava do acesso à informação, né, do crescimento dos meios tradicionais, justo na época do grande acesso à informação que temos com a internet, né? Ele falava de 80% de acesso no Brasil, pelo menos. E eu quero lembrar uma outra coisinha. A internet, ela não é sinônimo de democratização do conhecimento e muito menos da imprensa. Por quê? Nós temos, da mesma forma que temos na mídia tradicional, nós temos na mídia digital quanto a internet como um todo. Nós temos duas empresas que são praticamente as que ditam tudo e absolutamente tudo o que a gente vai consumir durante todo o dia na internet. O Facebook e o Google. Né? E não é o Google quanto gerador de buscas, né? Tu digita ali e encontra alguma coisa. É o Google quanto criador de algoritmos. É o Facebook também quanto criador de algoritmos. O próprio Mark Zuckerberg precisou se explicar de uma forma bastante tosca no Congresso americano, mas eles criam o algoritmo da forma e maneira que eles querem, e o conteúdo que vai chegar para ti é simplesmente aquele que o algoritmo quer. Quer dizer, não é essa live, por exemplo, não vai ter o mesmo alcance, sem dúvida, que uma postagem da 0 Hora com algum texto polêmico que eles dominam as técnicas de aperfeiçoamento do algoritmo, as técnicas de SEO do Google. Quer dizer, tudo aquilo que se produz na mídia independente custa 3, 4, 5 vezes mais de chegar nas pessoas, porque a hegemonia dos meios, naturalmente, continua sendo hegemônica na internet. Vai ver muito mais compartilhamentos, por exemplo, numa reportagem sem muita relevância do portal G1, do que uma reportagem, não sei, da revista Piauí, da Nexo Jornal, que são meios, não sei se independentes, mas um pouco mais críticos à realidade, né? E que naturalmente o resultado vai ser o mesmo, a massificação e o discurso do consenso. Acho que é essa, né? Bom, assim agradecemos a presença dos convidados e também a participação daqueles que nos acompanharam, enviaram suas perguntas, e no próximo sábado, às 14 horas, pela página do Aqui e Já, vamos trazer mais um debate, mais um tema para se conversar, né, sobre temáticas sobre a visão do Uruguai e do Brasil no Aqui e Já. Boa tarde.